Oi, gente. Sou aluna de graduação do Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e essa é uma atividade da disciplina de Tecnologia Enzimática ministrada pelo professor Irapon Oliveira. Meu nome é Rafaele Costa e eu vou apresentar sobre aspectos da legislação do uso industrial de enzimas. Primeiramente, só para lembrar que as enzimas, por elas serem moléculas orgânicas, ser composto de aminoácidos, está presente em todos os seres vivos e serem degradáveis. A aplicação de enzimas em processos industriais e em vários produtos é uma realidade e o mercado mundial destas macromoléculas, que teve início nos anos 60, vem crescendo a cada ano, visto as vantagens que esses biocatalisadores conferem. Porém, conscientizados que estamos mediante acidentes ocorridos pelo uso indiscriminado de várias substâncias, tornou-se preocupação dos órgãos governamentais o que faz bem ou não à saúde e ao meio ambiente. Atualmente, vários países já têm essa consciência, apesar da dificuldade de botar em prática as leis que regem a preservação da natureza, como, por exemplo, o uso de aditivos, uso de medicamentos, agrotóxicos, etc. Em suma, nenhuma enzima é tóxica, mutagênica ou carcinogênica devido à sua estrutura proteica, mas substâncias contaminantes, derivadas da fonte da enzima, podem estar presentes ou podem ser produzidas durante o seu processamento ou estocagem, ou seja, poucas enzimas apresentam perigo para aqueles que a manuseiam, mas é preciso lembrar que elas são extraídas de organismos que podem ou não sintetizar toxinas e outras substâncias químicas que ficam contidas nas preparações enzimáticas. Além disso, os processos de extração e purificação podem agregar-lhe agentes químicos que não faziam parte de sua estrutura e podem ser prejudiciais. As enzimas e sua alergenicidade. A história do estudo das reações alérgicas provocadas por enzimas iniciou-se logo após a comercialização em larga escala destas macromoléculas. Em 1969, o Dr. Michael Flind iniciou uma investigação baseando-se nos sintomas de asma observados em trabalhadores das indústrias de detergente em pó em consequência da inalação de enzimas. Vale salientar que esse tipo de enzima em pó como ela não é encontrada na natureza. Desde então, muitas publicações têm relatado alergias produzidas pela inalação de enzimas, como, por exemplo, nos trabalhadores de indústrias de detergentes, as enzimas que causam alergia são a protease alcalina. Nos trabalhadores de indústria alimentícia, a papaína, indústrias farmacêuticas, a bromelina e a lactase microbial. Nos trabalhadores de indústrias de panificação, a amilase fúngica e nas indústrias de ração animal, a fitase. Por outro lado, estudos posteriores mostraram que as enzimas não eram os agentes primários da irritação na pele relatada por alguns consumidores. Atualmente, estudos indicam que nem todas as enzimas induzem alergia ou sensibilização e que, se cuidados para se trabalhar com enzimas em pós forem implementados, os riscos de alergia serão nulos. As enzimas têm sido preferencialmente comercializadas em preparações líquidas ou bastante viscosas para diminuir a formação de aerosóis durante seu manuseio. E quando usadas em pó, são microencapsuladas. Como as indústrias produtoras de enzimas têm consciência de que a alergia é um problema real, cuidam para que o pó da enzima seja evitado a seus trabalhadores, de forma que a sua pesagem e manipulação sejam feitas em sistemas fechados e automatizados. Os testes que geralmente são utilizados para testar se uma enzima pode induzir alergia ou se é capaz de sensibilizar aqueles que entram em contato direto com elas, são básicos e rotineiros de laboratórios de imunologia, como, por exemplo, teste intranasal em camundongos, o skin prick, que é aquele da picada na pele, e o PET test. Legislação de alguns países para o uso de enzimas. Com a globalização, a intensificação do comércio de enzimas e dos produtos que as contenham exigirá uma padronização destas normas em curto prazo. É preciso lembrar que muitos países da Europa e da Ásia ainda não fazem um controle específico para o uso de enzimas. No Reino Unido, há um comitê vinculado ao Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentos, o FACC, que classificou as enzimas em 5 classes, considerando o potencial tóxico de metabólitos secundários de micro-organismos como toxinas e aflatoxinas. E na classificação de enzimas temos o grupo A, que são substâncias para as quais as evidências disponíveis sugerem que não são aceitas para uso em alimentos. As enzimas desse grupo são exclusivamente de plantas e animais, como a catalase, a papaína
e a lipase. No grupo B, é descrito que substâncias para as quais as evidências disponíveis podem ser consideradas provisoriamente aceitas para uso em alimento, mas outras informações devem estar disponíveis dentro de um determinado período para revisão. As enzimas desse grupo incluem uma grande variedade de enzimas microbianas, muitas das quais têm sido utilizadas em alimentos por muitos séculos. Há uma divisão desse grupo em 3 subgrupos. O subgrupo 1, que são substâncias que são produzidas por micro-organismos bem conhecidos, como o Aspergillus niger e o Saccharomyces cerevisiae. O subgrupo 2, onde substâncias que são produzidas por micro-organismos que são conhecidos contaminantes de alimentos, como Bacillus coagulans e o Klebsiella agenes. E o subgrupo 3, que estão presentes as substâncias produzidas por micro-organismos que não estão no subgrupo 1 e o 2, como Mucormier e os Streptomyces albus. As enzimas classificadas no subgrupo B e C devem ser submetidas aos seguintes testes. 1. Toxicidade aguda oral em camundongos e ratos. 2. Toxicidade subaguda oral por 4 semanas em ratos. 3. Toxicidade oral por 3 meses em ratos. 4. Mutagenicidade in vitro. E o 5 para dos produtos dos micro-organismos do subgrupo C, que é o teste em vivo contra patogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade e carcinogenicidade. No subgrupo C, estão presentes as substâncias para as quais as evidências sugerem toxicidade e não devem ser permitidas em alimentos, até que evidências adequadas de sua segurança sejam estabelecidas para sua aceitabilidade. No grupo D, estão presentes as substâncias para as quais as evidências disponíveis indicam toxicidade definitiva ou provável e que não deve ser permitida em alimentos. No grupo E, estão as substâncias para as quais não é possível expressar uma opinião para sua aceitabilidade em alimentos por não ter dados toxicológicos disponíveis ou estes serem inadequados. Geralmente, os órgãos regulamentares de cada país têm listas de enzimas com suas respectivas origens e onde sua aplicação é permitida. A aplicação de uma enzima que não conste nestas listas, ou mesmo de enzima que conste, mas que foi extraída de outra fonte, deverá passar por todos os testes requeridos para a liberação do seu uso. Nos Estados Unidos, as enzimas para serem utilizadas nas indústrias de alimentos devem preencher alguns requisitos que a caracterizam como GRAS, que é geralmente considerada segura, de acordo com a FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos. No Canadá, as enzimas são também consideradas aditivos alimentares e para uso industrial depende da aprovação do FDR, que é a Regulação de Alimentos e Medicamentos. No Brasil, a resolução número 2476 CNNPA, que é a Comissão Nacional de Normas e Alimentos, dispõe muito bem de forma clara sobre a obrigatoriedade de registro no órgão competente do Ministério de Saúde. Os órgãos regulamentares da maioria dos países concordam que enzimas oriundas de plantas ou de tecidos animais comestíveis não precisam passar por testes, desde que cuidados tenham sido tomados quanto à origem da matéria-prima. Concluindo, o emprego de enzimas em produtos e processos industriais não apresenta perigo se os cuidados forem corretamente seguidos. As enzimas são facilmente degradadas, não contaminam lençóis freáticos, não são carcinogênicas e não poluem o ambiente. Porém, o uso de enzimas, como de qualquer outra substância, requer, seja em alimento, medicamento, ração animal ou aprimoramento em um processo industrial, regulamentação, fiscalização e esclarecimento da população para o cumprimento das normas regulamentares. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido e, enfim, tchau!